Maravilha, pessoal. Eu sou Marcelo e você está no canal do Mac, dando continuidade ao nosso jogo. Neste vídeo, nós vamos colocar um placar no nosso jogo, para nós termos um sistema de pontuação e dessa forma podermos ter uma competição com outras pessoas aí, ver quem faz mais pontos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter é qual é a quantidade de pontos que a pessoa fez até agora. Então, a gente vai colocar aqui a nossa classe estatísticas, começa com 0, tá? Então, eu tenho aqui o meu ponto, começo com 0 pontos quando o jogo inicia. Beleza, temos essa variável aí, esse atributo da classe estatísticas, já está criado. Agora eu preciso de uma nova classe aqui, eu tenho um placar que eu quero modelar. Quando que eu quero modelar algo? Quando eu quero modelar algo do mundo real, em computação, eu crio o quê? Uma classe para representar aquilo e poder trabalhar com aquilo. Então, a gente vai criar uma nova classe chamada placar. Placar.py. Bom, lembrando que esse placar, a gente vai ter que escrever um texto, né? Então, eu vou usar aquela fonte do Python, né? Do Pygame. Eu já vou importar a fonte, que eu vou precisar dela. E eu vou também, é só isso daqui por enquanto. Agora a gente vai criar o construtor da classe placar. Eu vou precisar da janela, porque eu vou ter que posicionar esse placar de acordo com a janela. Vou querer posicionar no canto superior esquerdo, mas eu preciso saber aonde, né? Quais são as dimensões da janela. Então eu vou pedir que a janela seja passada como parâmetro. E também quero as estatísticas, porque eu vou utilizar a quantidade de pontos que está dentro das estatísticas para desenhar na tela. A gente já viu como desenhar uma fonte, exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer aqui para colocar o placar, tá? Então, a gente vai começar guardando num atributo interno a nossa janela. A gente vai guardar o retângulo dessa janela para facilitar a nossa vida. Guardei aí. E eu vou guardar as estatísticas também. Beleza. Agora eu quero que o meu texto do meu placar tenha uma cor, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar 30, 30, 30. A gente vai ver que cor que vai dar. E eu quero criar, ou quero pegar a fonte padrão do sistema, né? Fonte padrão do sistema, eu pego o pygame.fonte.sysfont none, né? A gente já fez isso em outra aula, e o tamanho eu quero que seja 48. Agora eu vou criar um método aqui, atualizar, porque esse é um objeto, o placar, que a cada frame que eu atualizo, né, posso ter uma troca de valor, então eu preciso ter um método atualizar. Vamos lá. Eu vou primeiro arredondar os pontos, tá? Geralmente a gente mostra nos jogos os pontos arredondados. Vou calcular pontos arredondados, que vai ser o quê? Vai ser um int de round de self.stats, né? Que são estatísticas, e eu pego ali a quantidade de pontos. Se eu passo menos 1 aqui, ele arredonda de 10 em 10, tá? Esse método round aqui, essa função round. Então, eu peguei e também não quero nada quebrado, decimal, nada disso. Apesar de que não tem esse cenário, mas a gente quer garantir que vai ser tudo inteiro. Então, aqui eu calculei a pontuação arredondada. Agora eu preciso formatar, né? Eu quero que o separador de milhar seja colocado neste número. E como que eu coloco um separador de milhar no número, para não ficar um número tudo junto assim, né? Grandão com um monte de
de dígitos sem separador de milhar. Eu quero acrescentar esse separador. Eu vou criar aqui pontos no formato string, já no formato de string. Aí eu tenho uma forma de fazer isso, tá? Eu tenho o método format, tá? De string, onde eu passo o que eu quero, né? Colocar de formato, que é esse separador decimal. Então, com isso, eu estou especificando que eu quero um separador de milhar. E aí eu chamo esse método format, passando o valor que eu quero que seja considerado para fazer essa formatação, que é pontos arredondados. Pronto. Agora eu tenho os meus pontos arredondados, né? O valor inteiro, e depois eu formato esse valor inteiro como uma string com separador de milhar. Tá? Agora eu vou criar uma imagem, lembra? Eu tenho que criar uma imagem para esse texto, renderizar uma imagem. Eu uso o método font do nosso Pygame, né? E o método render, onde eu vou renderizar os pontos em formato string, que a gente montou agora há pouco, true para fazer o anti-aliasing, que a gente já viu também em outra aula, né? Para ficar bonitinho, as curvas mais suaves. Né? Vou passar a cor do texto que eu quero. Vou passar também a cor do fundo. A cor do fundo eu vou considerar a cor do fundo da nossa janela principal, que é 230, 230, 230, tá? Essa é a cor do fundo da janela principal. E aí, eu vou posicionar agora o retângulo dessa imagem da forma como eu desejar, que vai ser no canto superior esquerdo, aliás, direito, da nossa janela. Vou primeiro pegar o retângulo da nossa imagem, para facilitar a vida e trabalhar com ele. Aí eu vou posicioná-lo à direita dele, né? Vai estar batendo com a direita da janela, certo? É isso que a gente quer. Só que eu quero descontar 20 pixels para não ficar colado. Eu vou colocar um padding, que chama, né? Que é um espacinho para ficar com uma bordinha. Senão o número fica colado lá, cravado no canto direito da tela. Tá bom? Então, desconto 20. Aí eu vou deixar uma bordinha. Mesma coisa em cima, né? Eu quero que o top, ao invés de 0, número cravado começando lá em cima, eu quero deixar um padding, um espacinho de 20 pixels do topo. Perfeito. Agora eu preciso desenhar isso aqui, né? Eu tenho que ter um método desenhar. Vai desenhar isso na tela. É o Blitz. Eu vou desenhar a imagem no retângulo que eu montei, que é o posicionamento, onde ele deve ser desenhado. Feito isso, já temos aqui o nosso placar. Ele já está sendo atualizado com as estatísticas, mas eu preciso incrementar os valores da estatística em algum lugar, né? Então, aonde que eu incremento isso daí? A gente vai lá em Aliens, e lá no lugar onde eu faço aquele cheque em que a gente verifica se teve colisão entre o projétil e os aliens, que, né, eu vou fazer o seguinte: se houve colisão, quer dizer, o número de colisões é maior, é diferente de 0, eu vou aumentar a quantidade de pontos nas estatísticas. E isso vezes o número de colisões que teve, porque para cada alien eu ganho 50 pontos. É isso que a gente vai considerar aqui. Então, eu boto 50 vezes a quantidade de aliens que eu matei nessa virada de frame aqui, né? No último período de tempo em que eu não passei por esse código aqui. Feito isso, em teoria,
já vai funcionar, porque eu estou aumentando aqui a quantidade de pontos. Só falta eu mostrar o placar na tela. Estamos esquecendo de mostrar o placar na tela. Peraí. From placar, import placar. Agora eu preciso criar o placar aqui. A gente colocou mesmo lá no placar. Janela e stats. Criei o placar, mas agora eu preciso atualizar o placar e eu preciso desenhar o placar. Então, eu vou atualizar o placar, logo depois que eu faço isso aqui, eu posso atualizar o placar. É aqui que tem algum tipo de alteração. Atualizei o placar e lá embaixo eu preciso desenhar ele em algum lugar. Então, vamos desenhar aqui. Dando. Vamos ver, não deu problema. Já o placar não tem o atributo imagem. Onde que está dando erro? Linha 23 de placar.py. Eu preciso atualizar esse... Eu preciso atualizar esse placar. Acho que eu vou atualizar ele antes. Vou atualizar ele antes aqui. A gente colocou aqui, mas eu vou colocar ele um pouco mais para cima. Porque ele não está atualizando toda vez aqui. Eu preciso que ele atualize sempre, né? Independente do jogo estar ativo ou não, porque o placar vai aparecer lá. Então ele tem que ficar aqui fora. Apareceu lá o nosso placar, tá vendo? O jogo não está ativo, ele aparece do mesmo jeito. Agora eu vou jogar. Vamos ver se eu mato um alien. Olha lá, já está incrementando a quantidade de pontos. Olha que legal. Agora tem uma coisa, né? Quando a gente passa de fase, quer dizer, eu mato todos os aliens aqui, o jogo fica mais rápido. Quando o jogo fica mais rápido, você concorda que o alien deveria valer mais, porque está mais difícil o jogo? Logo, eu deveria ganhar mais pontos por alien. Como que a gente pode fazer isso? É bem simples, na verdade. No momento em que a gente está aumentando, trocando de fase, né? Quando a gente tem aqui, cadê? Esse momento aqui que eu matei todos os... Aqui, onde eu matei todos os aliens, né? Eu estou aumentando a velocidade, inclusive, dos aliens. Eu posso fazer alguma coisa, né? Eu posso fazer alguma coisa que aumente a velocidade, mas aí eu tenho um momento em que eu estou colocando os pontos. Eu posso considerar aqui, ó, o multiplicador, né? Que eu utilizo para também variar a quantidade de pontos que eu estou ganhando por alien. Então, o mesmo multiplicador que eu uso para aumentar a velocidade, eu posso usar para aumentar a quantidade de pontos. Que tal? Desculpa, não é isso não. Esse cara aqui, ó. Eu posso fazer isso. Então, se eu matei um alien, eu ganho também mais pontos, caso eu esteja numa fase em que o multiplicador esteja mais alto. Vamos ver se funciona isso aqui. Tá, estou jogando aqui. Eu vou ter que ganhar essa fase aqui para poder ver. Estou ganhando 50 pontos por alien. Tá vendo? Estou ganhando 50 pontos por alien aí. Ai, meu Deus do céu, tá difícil. Agora vamos ver. Ó, eu já ganhei 100 pontos por alien, tá vendo? Então, cada alien está valendo mais aqui agora. Agora eu já estou ganhando mais pontos por alien. Bem mais. Tá vendo? Olha que legal. Então, o nosso placar está funcionando. A gente está ganhando mais pontos
por Allen à medida em que o jogo vai ficando mais complexo, né, em que as fases vão evoluindo, e é o que a gente queria. Obrigado, pessoal, por terem visto esse vídeo. Vejo vocês no próximo.